move as nossas mãos. E a mão no sentido de ajudar, de estender ao outro, ao próximo. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Primeira carta de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, os primeiros versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Encontraram aí? Amém? Vamos ler? Acompanhe aí na sua Bíblia. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Até aí, queridos irmãos. O nosso tema é a fé que nos move. Um dos perigos que a igreja está vivendo nos dias atuais é a questão da secularização. O que vem a ser a secularização? A secularização, essa palavra, ela significa algo que está num processo de transformação. Algo que era preservado e agora se secularizou, sempre numa conotação da fé, da espiritualidade, da religiosidade. Então, a igreja, a fé de muitas pessoas está se secularizando. Você quer ver como isso é interessante? Quando eu falo secularizando, então, ou seja, se tornando, outra palavra seria mundana, né? Os valores do mundo ditam e têm mais força, mais potencial de conduzir a vida daqueles que dizem acreditar em Deus, do que de verdade a própria palavra de Deus. Uma igreja que secularizou é uma igreja que não obedece mais à voz de Deus, crer em Deus, inclusive teme a Deus, mas as suas atitudes, a sua devoção a Deus, ela é negociada com o mundo e com os desejos da própria pessoa. O que eu quero dizer? É que se antes a palavra de Deus tinha prioridade no coração daqueles que acreditavam na palavra de Deus, hoje nem tanto. Isso é uma fé secularizada. Sobre isso que eu quero falar hoje, da fé secularizada. Em contrapartida, essa fé bíblica é uma fé crescente, é uma fé que se desdobra em atitudes, em comportamentos que agradam a Deus. A fé se secularizou. Digam o nome de um feriado religioso no Brasil. Alguém? Lembra de algum feriado religioso? 2 de outubro? 12. Feriado de... parecido. Corpus Christi, outro feriado. Páscoa. Ok? Como que a gente percebe que a fé se secularizou? Esses feriados chamados feriados religiosos, a ideia que surge
para que, segundo se acredita, vamos usar a Páscoa, que é algo muito mais abrangente, tá bom? Segundo se acredita que o feriado é para que as pessoas tenham um tempo exclusivo de expressar a sua fé, um tempo de dedicação à fé. O que acontece nos dias de hoje? Feriado de Páscoa. Qual é o programa da família? Vamos para a praia. Vamos pescar. Churrasco. É ou não é? Esse é o sintoma de uma fé secularizada, de uma religião e uma espiritualidade secularizada. É religioso, mas eu não estou nem aí que é religioso. Eu quero descansar, eu quero ir para a praia. Eu não estou vinculado, eu não estou preocupado com essa questão da espiritualidade. Para mim é feriado, eu vejo, eu estou com um olhar muito mais como que eu usufruo disso. Então, não tem mais sentido se é Páscoa. O que aconteceu? O negócio é como que eu vou aproveitar esses dias que eu não vou trabalhar, ou os dias de folga, de descanso, o que a gente vai fazer? Essa ideia de uma fé, de uma religião secularizada, perde toda a sua devoção, deixa de priorizar a palavra de Deus, ou aquilo que se crê, para usufruir, ou para cumprir a agenda da sociedade. Uma agenda muito mais dos homens. Com isso, nós temos o efeito da pandemia. Se não basta essa força da fé secularizada, da religião secularizada, o efeito da pandemia tem, de um lado também, levado muitas pessoas a perder a esperança, ao desespero, a deixar Deus de lado. Muitos cristãos estão desanimados na fé. Poucas pessoas conseguem separar um tempo na sua agenda da semana, com 15 minutos para ler a Bíblia. Poucas pessoas, e eu estou falando principalmente daqueles que assumiram um compromisso com Cristo. Pessoas que afirmam crer em Deus. Há uma dedicação muito pequena, sem contar com as tentações e os prazeres que nós temos hoje, desde o churrasco, futebol e outros. As mulheres poderiam citar um bocado outras coisas que é muito mais interessante numa tarde de domingo. Alguns viciados em futebol dizem assim: eu não vou perder o clássico São Paulo e Corinthians. Pastor, você não leva mal, mas eu estava esperando muito tempo para assistir o clássico São Paulo e Corinthians. Sei lá, entende? Seleção brasileira vai jogar com a Argentina, Brasil e Argentina, justo na hora. Pastor, lamento muito, mas eu não aguento, eu não vou perder essa não. Essa ideia de uma fé secularizada, as coisas da sociedade, do mundo, ela tem mais efeito e força no coração humano do que a própria palavra de Deus. Isso adoece, é uma fé doente, é uma fé que não move, que não tem resultados na nossa própria vida, não tem resultados na nossa família, é uma fé que não pode agradar a Deus, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quem são os culpados disso? Nós. Mas eu sei que a religião tem parcela de culpa. Para muitas pessoas, a igreja se tornou um balcão de favores religiosos. Favores religiosos, ela se caracteriza muito mais como uma empresa, onde eu vou, quando você, quem são os fiéis? São os clientes que pagam, que compram. E se eu sou um cliente nesse balcão religioso, eu quero um bom produto que me custe pouco e que eu tenha o mínimo possível de esforço. Não, eu não quero me envolver com essas campanhas. Não, eu não quero passar meia hora
com os irmãos orando, pedindo que Deus trabalhe no meu caráter. Não, não, pastor, como que Deus me abençoe? Eu quero algo que funcione, hein, pastor? Vocês também têm o costume de fazer a oração forte? Entende? Há um mercado religioso que tem feito das pessoas esse cliente, que como cliente nós exigimos sempre o melhor, que tem um custo muito mínimo. Qual é a igreja que fala menos de dinheiro? Qual é o lugar que eu preciso me doar menos? Agora com essa coisa aí, fui para a igreja, eles vêm falar de doar o pão. Significa que o vizinho desempregado é um problema meu agora? Não é um problema seu, é uma oportunidade sua de ser mais humano, entende? A necessidade do outro não é um problema seu, é uma oportunidade que Deus está te dando, para que eu e você, a gente não vai se tornando como os bichos, indiferentes, mas seres humanos, capazes de ouvir, de perceber a dor do outro e se mover em direção. Então, a liderança das igrejas no Brasil e também no mundo, mas vamos falar do Brasil, tem uma parcela de culpa, porque tratam a igreja como esse balcão religioso, e é natural que se espera das pessoas o consumo, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus tem uma outra proposta. Quando eu convivo nesse ambiente religioso, que não afeta os meus valores, que não mexe, que não afeta o meu caráter, eu estou não me alimentando do Evangelho, que é remédio para a vida, é remédio para o caráter, que cura relacionamentos, que trabalha nos nossos valores, que mexe com os nossos valores. Menina, você tem namorado e você está tendo vida sexual ativa, é pecado o nome disso. Mas quando o Evangelho não nos coloca no nosso lugar, não nos mostra que nós somos pecadores, e o pecado fede e nos afasta de Deus, o pecado nos torna imundos, e eu não posso abraçar os braços do Pai, me estar com o Pai, não porque o Pai não me quer, é que o meu pecado me afasta de Deus. Mas quando o Evangelho não nos mostra a nossa condição, o nosso estado, não confronta o nosso pecado, diz que nós somos orgulhosos, quando o Evangelho não nos aponta, porque Jesus diz assim: olha, você amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, significa que você tem que abrir mão da sua própria vontade para amar a Deus. E diz o texto que você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Significa, se você ver alguém no caminho, alguém precisando, você não pode ser indiferente. Você não pode virar as costas para aquele que necessita de um abraço, de uma palavra, de apoio. Você não pode virar as costas. Você não pode tratar os da sua família, o seu pai, de qualquer jeito. A Bíblia diz: aqueles que não cuidam dos seus são piores do que os ímpios. Não adianta eu aqui, pastor da igreja, nossa, mas o meu pai é desprezado e ninguém sabe. Eu nem ligo para ele. Eu nem sei se ele está doente ou não está doente. Isso meus irmãos, isso é fachada religiosa. O Evangelho me coloca no canto da parede e diz: seja homem, muda o caráter, muda esse linguajar, muda esse jeito de ser, muda o orgulho do teu coração. O Evangelho nos confronta. Por quê? Porque Deus nos odeia? Não, porque Deus nos quer pessoas melhores. Deus nos quer pessoas dignas, nobres. O que é mais humano? Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é parecido com mais gente? 2 líderes religiosos, diz a parábola, viu um homem surrado, sanguentando, que estava indo trabalhar e os bandidos roubaram ele e deram uma surra nele. Dois religiosos passaram e viram o homem e passaram longe, um sacerdote e depois um levita também. Um outro passa, um samaritano. Ele coloca o homem, cuida das feridas, dá água para ele, coloca no cavalo. Eu pergunto, ele leva numa hospedaria para cuidar dele. E ele diz: quando eu voltar, se o dinheiro aqui que eu estou deixando não der, eu pago o restante. Mas nem conhecia o homem. Jesus disse: quem amou o próximo? Quem questionava Jesus disse: aquele que acudiu.
A minha pergunta aqui é: quem se parece mais com gente? E quem se parece mais com um bicho? Aí você pode chamar de vaca. Ah, tinha um cara caído lá, a vaca passou, lambeu, passou direto. Boi, onça. Tem onça que, se tiver alguma coisa, ainda devora. O que eu posso me aproveitar? Quem se parece mais com gente? Aquele que foi solidário ou o que foi omisso? Responda para você mesmo. Percebe que o Evangelho, ele nos leva a ser gente, e um tipo de gente semelhante a Cristo. Ele é a referência. Então, amar a Deus, esse Evangelho que não nos coloca no nosso lugar, que começamos a aprender a exigir de Deus alguma coisa, escolher, eu vou escolher, o Evangelho que nos, porque a luz do Evangelho mostra as minhas imperfeições, as rugas. Quanto mais perto de Cristo, perto da verdade, mais eu vou me enxergar. Então, o Evangelho que não mostra quem eu sou e não mostra quem Deus é, e o caminho que eu devo percorrer, não é Evangelho, é placebo. Eu estava conversando com o Marcílio sobre isso, né, Marcílio? A gente falando sobre as pessoas que tomaram a vacina, e alguns tomaram placebo e alguns tomaram a vacina mesmo. Não se sabe quem tomou placebo e quem tomou vacina. Ok, placebo, pastor, essa palavra é nova, talvez para alguns. Qual que vem a ser o placebo? Isso não é não é um recurso usado agora, é um recurso usado antigo na medicina. O que é o placebo? O cara está com ansiedade, está afobado, ele diz, não, nada para mim está bom. O médico percebeu que ele está extremamente ansioso. Então o problema não é físico. Está palpitando o coração, estou sentindo uma dor, ele percebeu que não tem nada de infarto. O cara está ansioso. Ele diz, vou te dar um remedinho aqui, você vai tomar durante uma semana, depois você volta aqui. Aí ele vai dar um remédio para o cara. Depois de uma semana, o cara tomando remédio, no horário, falou, ó, e não faz isso, você vai diminuir um pouco o ritmo aí que você está fazendo, subir nesses lugares altos que estão subindo aí. Ó, para de trabalhar de manhã e à tarde, você está muito afobado. E o médico dá algumas dicas para ele, ele toma um remédio. Na outra semana ele vai lá. Ele fala, doutor, eu posso te dar um abraço? Eu estou me sentindo outra pessoa. Eu estou me sentindo uma outra pessoa. Esse remédio é bom demais. E aí ele fala, ó, se alguém estiver precisando de alguma coisa, vai no doutor fulano de tal. Ó, fui curado. Aí, entrevistando o médico disse, o que o senhor fez, doutor? Qual foi a marca? Ele falou, deu um placebo para ele. O que é o placebo? Não é remédio. Vou dar um exemplo aqui. Se usa outras coisas. Soro. Deu um soro lá para ele. Sabe, soro? O cara tá bem, soro. Deu água com açúcar. Deu farinha de trigo em cápsula. Farinha de trigo. O que é o placebo? É farinha de trigo em cápsula. Parece um remédio, mas não é remédio. Inclusive, alguns da pandemia tomaram o placebo. Não é a vacina, uns tomaram, outros. É um engano inglês. Engana a pessoa. Porque ele percebeu que o problema estava aqui, ó. E não no coração, e não no físico, entende? E ele, com aqueles conselhos, e a ideia de diminuir o ritmo, e para aquela pessoa, ele percebe que se ele não tomar sair dali com o remédio, porque o médico sabe que a pessoa quer mais o remédio do que a cura. Então, o remédio, psicologicamente, ele fez efeito. Psicologicamente, a pessoa acredita que tomando aquele remédio, vai estar tudo bem. E acredita mesmo, e a pessoa fica bem. Mas é um placebo. Quando o Evangelho não nos coloca no lugar, quando o Evangelho não é luz, quando o Evangelho não nos confronta, sair da zona de conforto, dessa espiritualidade de casca, de desespero, não é Evangelho, é placebo. Aí o que acontece? Qual o perigo de tomar placebo? Quando o Evangelho é placebo. Sabe qual é o perigo? Vai vir os vendavais da vida. Vai vir as crises. Vem a pandemia. Perdemos pessoas. As tentações surgem. A oportunidade da mentira aparece. Do engano. Da cola na faculdade. De entrar na vaga mentindo que tem o curso e não tem o curso. Quando vem as oportunidades, as tentações,
que é a possibilidade da mentira, do engano. Eu que tenho uma fé e me alimentei num ambiente desse, que nunca me tratou de verdade com o Evangelho, sabe o que acontece? Eu pulo fora, eu minto, eu adultero, eu traio, eu engano, eu peco mesmo. Sabe por quê? Porque isso não dá estrutura para a gente. Isso não dá estrutura. Não nos dá resistência para viver o cristianismo com dignidade. O cara continua mentindo. Outros se afastam, desanimam na fé, abandonam a igreja, abandonam Cristo, abandonam. Não, me decepcionei com aquele pastor, com aquela irmã, com fulano de tal. Não, eu acho que a música lá, as músicas eu não estava entendendo bem. Aí eu parei, desanimei. Não, olha, a Bíblia parece muito assim, confuso para mim. Não é um prazer, Deus não é um prazer na alma. Deus não é paixão no coração. Deus se torna um peso. Sabe por quê? Porque se alimentou, foi tratando as suas feridas com remédio que não era remédio. O Pedro, no texto que nós lemos, ele quer nos ajudar a sair dessa rota de uma espiritualidade oca, engessada, atrofiada, para uma espiritualidade crescente. Como tema da nossa reflexão, essa fé que nos move, ela não pode ser uma fé secularizada. A fé que nos move não pode ser uma fé secularizada, que é alimentada desses placebos. Olha o que Pedro fala na sua carta: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Ele coloca 5 vilões que impedem o nosso crescimento, impedem o seu crescimento na fé. 5 vilões aqui. Ele usa a palavra, o primeiro verbo é despojando. Estava lá em casa pensando, que ilustração, gesto na mão eu poderia falar sobre o despojar. Despojar é a ideia de pôr para fora. Você pega aquele lixo do console ou do carro lá que já está, não cabe mais nem coisa naquela sacolinha, e você tira tudo aquilo, o que é lixo, despojar, pôr para fora, ok? Então, despojar, essa ideia de tirar, de abandonar, lançar fora. Despojar, o primeiro verbo, tá bom? De hoje. O segundo verbo nós vamos ter lá, depois, versículo 2. Qual é o primeiro verbo que está aí? Vocês leram aí? Desejar. Então, despojar, desejar. Vamos fazer esse gesto aqui? Você vai lembrar a mensagem. Pelo menos espero. Vamos lá juntos? Não tem nada não, fazer o gesto não, pode fazer. Despojar, desejar. Ok? Desejar. E aí existe o terceiro, lá no versículo 4. Chegando-vos para ele. Se achegar. Para Deus, ok? Se achegar para Deus. A ideia de vir, se achegar, estar perto. Então, esses 3 verbos, nós vamos meditar nele como um caminho para não desenvolvermos uma fé atrofiada, uma fé secularizada, o caminho do crescimento em fé. E eu tenho certeza aqui que todos nós, você, meu irmão, minha irmã, você, jovem, todos nós queremos crescer. Talvez você fale, não estou querendo crescer. Eu estava olhando o Renival, o Leonardo, a Júlia, esticaram, não cresceram, não, esticaram, né? Não é o crescer de tamanho físico. Crescer, talvez você fale assim, olha, eu preciso crescer como profissional. Estou mexendo muito acomodado no meu ambiente de trabalho. Preciso de novos desafios. Estudar, ler um livro. Talvez você fale assim, eu preciso crescer na minha família. Minha família, sim, a gente tem brigado muito. A gente tem entrado em muito conflito. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos crescer na qualidade de vida. Talvez você diga assim, não, eu preciso crescer como pai. Parece que eu continuo com os mesmos problemas, as mesmas atitudes, e eu estou fracassando como pai. Eu quero crescer na fé, eu quero crescer e ser uma pessoa melhor. Você como mãe diz assim, puxa vida, eu reclamo tanto, estou me tornando uma pessoa
Ainda bem que eu segurei a palavra de falar aqui. Eu ia falar outro nome para falar de alguém de idade. Tem gente que envelhece antes da hora, não é? Tem gente que envelhece antes da hora. Tem tantas meninas que estão murmurando, assim, murmurando da vida. Ah, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. A Bíblia diz que a mulher rixosa, chama de mulher rixosa essa mulher que fica reclamando da vida. A Bíblia diz que ela é como um gotejar constante. Pensa que você está deitado, querendo dormir. Aí, do outro lado da parede, a chuva. Mas batendo em cima daquele balde emborcado. Ou daquela telha que tum, 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 tum. Vocês dormem, tem gente que dorme tranquilo. Mas eu fico numa... Eu não aguento. Quem aqui também se incomoda com essa... Será que é só eu? Tem mais alguém. Alguns ainda terão esse incômodo. Não dá. Um gotejar constante. A mulher rixosa que fica reclamando de tudo. Reclamando da vida, reclamando. Tem jovens que são assim, tem meninos, meninas, pessoas novas que ficam reclamando, nada tá bom, nada tá bom. Ai, minha roupa não tá bom, a comida não tá boa, o serviço não tá bom, nada tá bom, ai, meu cabelo, ai, meus olhos, ai. Reclama de tudo da vida. Gente rixosa, murmurador. Tem gente que precisa crescer em caráter, novas qualidades de vida, uma nova postura. Pessoas que precisam mudar o seu linguajar, falando muita porcaria, muita besteira. Limpar assim mesmo, sabe, o vocabulário. Ser mais doce. Tem gente que está sendo rude demais, agressiva ou agressivo com as palavras. Sempre sai um coice, mas é pela boca, mas é um coice. Já, né, tinha essa expressão, não sei se ainda tem. Nossa, coice. Só usou a palavra ali, mas de novo. Aí vai minimizando, diminuindo, afastando a comunhão, o estar junto. Era legal quando a gente assistia um filme junto, mas agora é uma chatice. Falando o tempo todo, e reclamando disso, reclamando daquilo, e dando coice. Ninguém gosta de gente que fica assim o tempo todo. Quem gosta de ficar, né, levando cotovelada, coisa o tempo todo? Ninguém gosta. Tem pessoas que precisam crescer nessa área da vida, no caráter. Tem pessoas que precisam ser mais humildes, ter um coração mais grato, Gente, todos nós aqui, tinha que sair daqui hoje, assim, pelo menos dizendo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nada contra. E pela misericórdia de Deus nós vamos orar, inclusive a irmã Nilza, ela está internada com Covid. Orar pela saúde dela. Tem alguns dias que ela está internada. E muitas pessoas ainda. E eu estou preocupado com essa eleição. Parece que o pessoal está abrindo as porteiras e depois tome cuidado, meus irmãos. Mas olha, quando eu disse que todos nós tínhamos que sair daqui hoje agradecendo a Deus, você podia estar internado. Você podia falar assim, puxa vida, estou 15 dias longe de casa. E ninguém pode entrar aqui para me dar um abraço, para ver como eu estou. Só por celular. Você podia estar assim, imaginou, você não estaria aqui hoje porque você estava internado lá. Sozinho lá no quarto, ou com outra pessoa internada também. Morrendo de medo da coisa complicar. Pedindo, sufocado com ar. Precisando de um aparelho para respirar melhor. Todos nós aqui. Então, só por isso, a gente já pode agradecer a Deus, amém? Só por isso, estamos aqui, você está aqui. Cuide-se, mas já é motivo de gratidão a Deus. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Tem gente que só enxerga o lado ruim da vida. Nós precisamos olhar as coisas boas. E o Pedro nos ajuda. Abandona. Despojar. Arranca fora esse negócio, em nome de Jesus. Cresça em fé. Para crescer eu preciso despojar. Do quê? Ele coloca essas 5 palavrinhas aí. Vamos prosseguir. Primeiro ele coloca aí. Fiz algumas anotações aqui. Maldade, ele vai usar a palavra, portanto, de toda maldade. Ele está dizendo assim que o ser humano é mau. Criança faz maldade, jovem faz maldade, mãe faz maldade, pai faz maldade. Despojar de toda maldade. O que é a maldade é essa inclinação, essa atração que eu tenho, essa simpatia ao sucesso de quem prosperou, sem mudança de caráter. Eu fico meio assim, achando ruim, ou às vezes até mesmo querendo, e a minha preocupação não é se a pessoa mudou de caráter. A minha preocupação é que tem pessoas aí que estão enriquecendo. Gente, existem pessoas más, existe a maldade no coração. É aquele pensamento que visitou o nosso coração e a gente precisa falar assim, está repreendido em nome de Jesus. Por que eu pensei uma coisa dessa? Olha, aqui tinha que ser um confessionário. Você teve algum pensamento assim no último mês? Um pensamento que você falou assim, meu Deus,
Deus me livre. Eu já. Só eu, né? Fala, levanta a mão aí. Já pediu perdão? Olha, os outros não tiveram nenhum pensamento. Quanto mais palavra, né? Sabe, gente? Você sabia que ia cutucar, sabe aquela ideia de cutucar na ferida do outro? Que você falou. Você não deveria ter falado aquilo. Não deveria ter exposto. Às vezes fez o outro passar vergonha. Às vezes aquela risada sarcástica, zombando. Sabe quando você é confrontado com alguma coisa, o cara você dá aquela risadinha meio assim, com deboche. Isso é maldade. É maldade. Às vezes você viu que alguém ia te pedir alguma coisa e você desviou o caminho para ninguém te pedir. É maldade alguém tinha só um lanche e falou assim, você pensou, o pessoal daqui a pouco chega, deixa eu devorar isso logo. É maldade, tem que dividir. Bom, existem outras maldades que atingem muito mais o nosso caráter. Pedro diz assim, olha, despoja, tira isso da sua vida. Qualquer tipo de maldade contra o outro. Gente, olha, eu não defendo partido político nenhum. E aqui no púlpito não é lugar, a gente não abre para vereador, para vir aqui, o lugar de pregar o evangelho, a igreja. E cada dia um escândalo, né? É um que colocou na cueca o dinheiro, o outro colocou. Mas não é justo eu usar o Facebook, usar o Instagram, usar qualquer aplicativo para ficar falando mal de um ou de outro, até de político. Fala na cara. Vai atrás da pessoa e manda um e-mail direto. Ó, aqui é fulano de tal, e eu sou contra você por causa disso. Meu nome é fulano de tal. Se quiser vir conversar comigo, a gente senta e conversa. Não concordo com as suas... A gente não concorda com um monte de coisa aí. Mas sabe aquela ideia de alimentar o mal pelo mal? Não vai resolver. Vamos prosseguir. Ele diz outra palavra aqui. Despojando-vos de toda a maldade, dolo. Eu coloquei aqui dolo. É essa enganação. Essa intenção de enganar. Pessoas que maquinam, que tramam contra os outros. Fazem coisas que ferem as pessoas. E não se sentem tristes com isso. Denegriu a imagem. Criou uma imagem que não era real. Sabe aquela menina lá? Ó, cuidado com ela. Cuidado com ela. Ó. Ele usa outra palavra. Hipocrisias. Não é isso. Alguém já parou assim na rua e olhou assim? Estou lembrando de você, mas não sei se é por causa da máscara. A máscara ilustra o significado da palavra hipocrisia. É não ser você, não ser autêntico. O hipócrita é aquele que não é autêntico. Pedro diz, despoja, tira toda a ideia de hipocrisia, não seja hipócrita. Se permite que os outros conheçam você. Primeiro, eu sei quem eu sou. E eu não quero criar uma imagem de quem eu não sou, entende? Eu não quero que as pessoas pensem alguma coisa ao meu respeito, nem para mal, mas nem para bem também. Olha, eu acho que eu estou transmitindo uma imagem que não é real. Eu sou um pecador, eu sou falho. Eu estou aprendendo a ser pai de adolescente. Estou aprendendo. Minha filha está na adolescência, na juventude aí. Estou aprendendo a ser pai. Perfeição, não. Eu não quero criar uma imagem de que eu não tenha. Não crie uma imagem de que você não tem. É saber quem eu sou. E uma vez que eu sei quem eu sou, eu não tento transmitir. Aí é interessante o que a gente pensa, porque nesse mundo de rede social, tem que arranhar a garganta para falar. Você já colocou, não precisa levantar a mão, aquela foto assim, a melhor foto que você tem. E algumas pessoas falam assim, eu acho que eu vou usar um pouquinho de Photoshop aqui. Né? Dá uma melhorada aqui, né? Uma barba falhada, eu acho que eu vou dar uma melhorada aqui, dar uma ajeitada aqui para trazer. O povo vai ver, vai ficar bonito na foto. A hipocrisia é mais ou menos isso, é viver mascarado. É uma maquiagem que não
ainda que possa enganar, mas não revela a verdade. O problema da máscara é que ela esconde durante um tempo só quem nós somos. Toda máscara, ela não suporta muito tempo. Pedro está falando assim: não seja hipócrita, não seja falso, seja verdadeiro. Ainda que o preço seja alto, seja verdadeiro. Outra palavra, inveja. Não precisa falar sobre o que é inveja, né? Mas inveja é uma insatisfação. Uma insatisfação que eu tenho. E a inveja, o perigo da inveja não é apenas de eu desejar o que o outro tem. O invejoso não é só aquele que deseja, eu queria tanto. Mas o perigo do invejoso é que ele se incomoda com o que você tem. E ele fica triste, perturbado, porque você agora tem. E a alegria do invejoso é: ai, que bom que ela perdeu. Ai, que bom que ele não tem mais. Ainda bem, porque assim eu fico mais tranquilo. Então o problema da inveja é que não é apenas a cobiça, o desejo de ter o que o outro tem. Mas eu começo a desejar o mal. A verdade é que o outro não tenha. O outro não tem. Então ela fere dos dois lados. E com isso eu uso a língua, eu uso os recursos, até mesmo para difamar. Despojar. Mas ele diz desejar. O que a gente deve então desejar? É aquela faxina no guarda-roupa que de vez em quando na casa a gente tem que fazer, pegar aquele monte de trem que a gente vai juntando. É bem provável que você tenha um celular lá que nem está fora assim, nem bateria, não tem nem bateria, você não encontra mais igual aqueles dos primeirinhos que você teve e já juntou ali e você fala assim: eu mesmo, eu estou falando porque eu estou lembrando, até quando esse negócio vai ficar por aqui? Né? Eu não sei vocês, mas tem coisas que eu já defendi com unhas e dentes. Não, eu vou precisar disso. A gente vai acumulando muitas coisas. E o problema é que o coração da gente é assim também. A gente acumula, a gente não perdoa. A gente fica com aquela mágoa ali. E toda briga que aparece hoje, eu lembro daquilo que aconteceu lá. Porque eu nunca fui tratado. Discordo. Peça ao Senhor ajuda. Senhor, eu preciso me despojar de algumas coisas. Mas eu preciso desejar. Vamos lá, versículo 2. Estamos terminando para concluir. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quantas mães aqui? Uma das alegrias, verdade, minha como pastora é ver criança na igreja. E ainda mais bebezinho. Acho que a Priscila, cadê a Priscila? Tá ali. É bebezinha, né? Quantos anos? 8 meses. Amamentando ainda, né? A Laís também, né? Não sei se está amamentando. Criança, a figura que Pedro traz é de uma criança. E a criança, lembra da cena, principalmente quando os primeiros dias da criança, o olho nem abriu ainda. Vocês estão imaginando a cena? O olhinho nem abriu, quase está ali aprendendo. A primeira semana ele está ali, mas fica procurando o seio da mãe para mamar. E se demorar, a procura fica intensa. E se demorar mais ainda, vem choro. E vira desesperado, né? Tem criança que fica até desesperado. Dizem que esses meninão grandão assim, mamava bastante, né? Pedro, ele usa essa figura. Deseje as coisas boas, o crescimento. Desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Esse leite espiritual é os valores do reino de Deus, é a palavra de Deus, os valores de Deus, a verdade, a justiça, a bondade, o amor, a graça, a alegria, os frutos do Espírito. A Bíblia diz: desejem isso. Mas como é que a gente deseja? É como um menino que dizia assim: olha, eu queria aprender violão. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Os meninos falaram: pastor, eu queria tanto aprender violão, não vejo a hora de aprender violão. E aí ele falava isso um dia, eu cheguei nele e falei assim: olha, deixa de ser mentiroso, rapaz. E ele ficou tão chateado. Aí depois eu chamei ele, falei: você não quer nada aprender violão? Eu falei: no dia que você... Não, mas por quê? Porque eu quero sim. Eu falei assim: tem quanto tempo você está falando isso? Tem um bom tempo. Eu falei: no dia que você falar, eu vou aprender, porque o que te impede?
pelo menos de tentar. No dia que você fala assim, eu vou aprender, aí tudo muda. A gente quer tanta coisa. Quero um emprego melhor. Eu queria que a minha família estivesse melhor. Eu queria. Pedro, ele usa uma palavra aqui que a gente não pode deixar de lado. Ele usa a palavra ardentemente. Muitos aqui foram da época do metiolate na ferida. Era álcool puro que ardia. A gente pensava que era remédio. Desejar, mas não é esse ardentemente, esse desejo forte da criança. Que eu vou chorar, eu vou gritar, eu não quero nem saber, enquanto eu quero mamar. Desejai ardentemente. Conta-se que o discípulo de Sócrates, um dos discípulos dele lá, um aprendiz lá, com a sabedoria de Sócrates, ficava no pé de Sócrates, perturbando, Senhor, eu gostaria muito da sua sabedoria. E ele ficava ali, ele falou, o que você quer? Eu quero sabedoria, eu queria ser sábio, eu queria ser um homem sábio. Aí ele falou, um dia ele conduziu ele para o mar. Foi indo para o mar adentro, e começou a entrar na água, os dois. E ele, vem cá, e me segue. E ele está indo. E a água foi, quando estava mais ou menos aqui. Ele disse, o que você fica pedindo mesmo? Sabedoria. Ele pegou assim, vem cá. Aí pegou pelo pescoço e afogou. O que você quer mesmo? Eu quero sabedoria. Aí ele afogou um pouco mais, demorou um pouquinho mais. Aí ele fala, o que você quer mesmo? Você gostaria muito mesmo de sabedoria. Aí ele foi e deixou. E o menino debatendo, ele de segurança. Aí quando viu que estava, o que você precisa, o que você quer mesmo? Ar, eu quero ar. Aí ele disse, no dia que você desejar sabedoria, como você está desejando ar agora, você vai ter. Então a gente deseja muita coisa, mas não é ardentemente. Quero tanto, Senhor, que a minha casa viva algo novo, que a minha família viva algo novo. É ardentemente, é prioridade. Você está disposta a investir do seu tempo, abrir mão? Se a gente fosse voltar lá para o começo, quando eu falei da fé secularizada, quando que a gente vê alguém dizer assim, puxa vida, esse trabalho está me roubando da presença de Deus, esse trabalho não tem tempo com Deus, eu não posso mais ir para a igreja, eu não trabalho lá, mas eu não posso estar em comunhão com os meus irmãos. Alguém vai dizer assim, olha, esse trabalho está me expulsando da minha família, eu não consigo ficar em família, porque por causa do meu trabalho. Quem foi que você ouviu dizer assim, eu abro mão desse trabalho, porque eu desejo ardentemente que Deus restaure a minha casa. Eu abro mão desse trabalho, porque eu percebo que os meus filhos, eu estou perdendo o controle deles, a minha casa eu estou perdendo o controle, então o trabalho não vai ser mais importante, Deus vai ser mais importante. A gente deseja que as coisas aconteçam, mas não é esse ardentemente como a criança deseja o leite. E Pedro usa essa figura para nos ensinar que é dessa forma que nós devemos buscar os valores de Deus, desejar. Aí vem crescimento, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual. Não é qualquer leite, é o genuíno. Não é o NAN, é o leite da mãe, com todas as proteínas, que vai dar sustento para a criança, vai ser sustância, para que por ele vos seja dado crescimento. Terminando, a última palavra, então, despojar, desejar ardentemente, e por último, que está lá, versículo 4, se achegar. A quem? A Deus. Olha o que diz o finalzinho do versículo 2 que nós lemos. Crescimento para a salvação, mas aí continua dizendo, se é, versículo 3, se é que já tendes experimentado que o Senhor é o quê? Bom. Que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Deus é bom, Deus não quer a ruína, Deus não quer colocar sobre você uma religiosidade que isso te suga, um peso. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo que pesa, a vida que pesa sobre os seus ombros, mas o Senhor Jesus diz, eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que era aquele instrumento que os animais tinham um do lado do outro para andar do lado do outro. Lembra de madeira? O boi do lado, eles usavam aquele jugo, de maneira que os animais eles andavam no mesmo compasso. Jesus usa essa figura para dizer, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, ande do lado de mim, caminhe comigo que você vai ver. Porque ele diz, porque tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, é suave, leve e suave. Então eu devo me achegar a Deus, porque Deus é bom.
Deus não quer a sua tristeza, jovem. Mamãe, papai, Deus não quer arrebentar a sua família. Deus não quer deixar vocês na miséria. Deus não quer fazer um jogo com vocês. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Não. Deus quer ser pai. Deus quer ser íntimo. Por isso eu digo, você não precisa contar com a oração forte de pastor. Não precisa, mas graças a Deus por isso. Não tem. O Deus da Bíblia, Ele é bom. E Ele ouve você lá no seu quarto. Quando você orar pelas suas filhas, pelos seus filhos, ao Deus vivo e verdadeiro. Deus não colocou alguns, olha, esses aqui são os meus privilegiados. Vocês, olha, se você não fizer tudo o que eu estou pedindo, então, olha, o meu amor não está com você. Ixi, ó, você está longe demais. Não, o Deus da Bíblia é um Deus bom, que convida todos nós a andar com Ele, lado a lado com Ele. Ele não vai fazer de você um escravo, um serviçal, não. Jesus disse, eu não chamo vocês de servo, mas agora eu chamo vocês de amigos. Já imaginou ser amigo de Deus? Despojar, maldade, dolo, maledicência, hipocrisia, inveja. Desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Sem ele não tem crescimento. O caráter apodrece, a mentira continua, o pecado continua. As tentações, elas serão nós vamos ser entregues. Mas quando a gente deseja ardentemente o genuíno leite, o leite que pode trazer vida, a crescimento, se achegar a Deus. Achegai-vos ao Senhor. A Bíblia até diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas achegai-vos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus. Você foge do diabo, mas na verdade você chega a Deus e o diabo que foge, é ele que foge. Tiago nos diz isso. Para concluir, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A fé que não se seculariza é uma fé de um grupo de pessoas, de servos de Deus, de pessoas que dizem, eu reconheço que eu preciso crescer, eu reconheço que eu preciso de Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero crescer em fé. Eu quero ter uma fé mais viva, porque o texto fala sobre isso, somos pedras vivas, não somos bonecos de manobra. Você pode ler a Bíblia na sua casa, leia a Bíblia na sua casa, Deus vai falar com você. Você ore pelos seus filhos, ore pelo seu lar. Você pode escolher, falar, Senhor, me ajuda a não ser a mulher rixosa, ou o homem rixoso da minha casa, o murmurão, o reclamão. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor, a usar as palavras de maneira que seja mais, que contribua, ao invés de arranhar, ferir os outros. Peça ao Senhor, você pode pedir a Deus, Senhor, eu preciso despojar do meu orgulho, sou muito orgulhoso, eu não vejo o esforço que os meus pais fazem por mim. Uma palavra aqui aos jovens, você ajuda em casa? Precisa pedir? Os jovens que já estão assim, inativa, trabalhando, precisa pedir? Precisa pedir? Às vezes os pais estão ali, no maior sufoco. Isso não é uma reclamação, é uma orientação. Não, meus pais não pedem, então eu acho que está tudo bem. Cresça em nome de Jesus, seja nobre, atitudes nobres. Fala aqui, pai, você não pediu, mas a conta é minha. Mãe, isso aqui é meu, sei que você está cansadinha, comprei um negócio, está precisando de alguma coisa. Precisa pedir? Você precisou pedir leite, roupinha lavada? Todo dia tem que pedir, comidinha. Vamos fechar aqui, né? Coração mais grato. Cresça em nome de Jesus. Aos casais, cresçam na comunicação. Tempo junto, desliga o celular, em nome de Jesus. Joga essa bomba. Às vezes é uma bomba que estraga o casamento. Não consegue comer sem estar com o celular ligado. Desliga em nome de Jesus. Olha no olho, olha no rosto da família de novo. Olha no rosto. Talvez você daqui a pouco esquece. Já viu alguém com o coração todo doído pela mãe que não está mais perto, pelo pai, pelo irmão, pelo fulano, pelo amigo que não está mais perto? O celular pode ser um instrumento muito bom para nós, mas pode ser uma bomba, um vício. Os
filhos não conseguem, a gente não tem tempo. Despoja desse estilo de vida que está estragando o seu viver. Em nome de Jesus. Qualidade de vida. Vamos crescer. O convite da palavra é: cresçam. Eles cresçam se alimentando daquilo que traz crescimento saudável. A gente não pode se alimentar de porcaria. A fé saudável é essa, não é uma fé atrofiada, porque quem não crescer vai atrofiando. 10 anos que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho uma Bíblia já há 15 anos. Quem ganhou? Foi o meu avô que me deu a Bíblia. Quanto tempo? Faz 20 anos que eu tenho a Bíblia. Você ganhou? Você já leu uma vez todinha ela? Não, nunca li todinha. Nossa, nenhum livro da Bíblia eu li todinho, quanto mais ela toda. Misericórdia. Que tipo de relacionamento é esse, a distância com Deus? Deus quer falar com você todos os dias. Tempo de oração. A gente precisa crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Amém? Uma fé que não é atrofiada, uma fé que não é secularizada. Essa é a fé bíblica. Essa fé move, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Não adianta ficar orando para Deus: Senhor, faça isso, faça isso. É você que precisa perdoar. É você que precisa pedir desculpas. É você que precisa deixar o orgulho e dizer: conta comigo. Conta comigo. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Eu preciso disso. Eu preciso crescer. Espero que você também. E aproveite o alimento da palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Quer levantar um pouquinho? A gente vai orar. Não sei se a gente tem mais algum cântico. Tem? Queria convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Nós temos um último cântico, nós vamos cantar ao Senhor. Mas antes nós vamos orar. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa crescer dia a dia, né? Vai chegar uma época que a Bíblia diz: aqueles que creem no Senhor vai estar na presença do Senhor. E lá nós não vamos ter necessidade, porque nós já aprendemos. Nós apenas vamos viver aquilo que temos aprendido e desenvolvido aqui. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos disso. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez alguma área, o que você precisa despojar? Talvez você tenha desejado, mas não ardentemente. Talvez você esteja vivendo uma fé secularizada, que precisa voltar para Deus. Está mais perto. Peça isso ao Senhor. Senhor, nosso Deus, precisamos tanto de Ti, Senhor. E nós não queremos, ó Deus, de maneira alguma, e nem acreditamos que, por causa de medo, nós devemos procurar o Senhor. Não, não é o medo que nos atrai a Ti. Não é medo de inferno, medo de demônio, medo de enfermidade, nada disso, Senhor. Mas é o amor. Primeiro porque o Senhor nos ama. O Senhor nos quer bem. O Senhor está interessado na nossa casa, na nossa família. O Senhor está interessado nos nossos relacionamentos, para que sejam saudáveis. O Senhor sabe do nosso caráter, do nosso coração. Áreas que muitas vezes precisam ser moldadas, lapidadas, trabalhadas pelo Senhor. É isso que nós queremos, ó Deus. Nós queremos buscar a Tua presença, queremos estar na Tua presença, agora, dia a dia. Queremos que os valores de Cristo, queremos viver isso. Queremos que a nossa família usufrua da vida abundante que o Senhor prometeu para aqueles que creem no Senhor. Livra-nos de uma fé engessada, que nos faz omissos, indiferentes. Livra-nos de uma fé secularizada, mais de desencargo de consciência, de barganha, de comprar favores. Livra-nos disso. Queremos crescer como seres humanos, porque Jesus Cristo veio restaurar a nossa humanidade. Queremos ser parecido com Cristo, aquele que se esvaziou, que se humilhou, que não foi hipócrita, mas foi limpo, transparente, sincero, comeu pessoas que eram desprezadas,
querido Deus, nós queremos tratar as pessoas da mesma maneira como Cristo tratou. Até mesmo os que nos machucarem, os que não nos ferirem, nós queremos tratar com amor, pagar o mal com o bem, Senhor. Mas para isso nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos não sermos murmuradores. Ajuda-nos não sermos egoístas. Em nome de Jesus, precisamos de Ti. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, cada um aqui, cada coração, cada lar, cada família. Talvez, Senhor, restauração no lar, no casamento, no relacionamento de pais e filhos. Talvez irmãos que precisam se reconciliar um com o outro. Oh Deus, talvez uma palavra que feriu muito não deveria ter sido dita. Que haja cura, perdão, restauração. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade de juntos celebrarmos o teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos cantar esse cântico. Aos que nos visitam, não se sintam nem um pouquinho na obrigação e nem constrangido a isso. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Nós contribuímos porque nós entendemos que o espaço, cada vez que ficar melhor, nós mesmos usufruímos disso, né? Queremos terminar, queremos investir, pagamos esse espaço que é o terreno aqui, nós pagamos, é nosso, mas nós estamos pagando ainda. Então as ofertas, elas são arrecadadas, ajudam alguns missionários que estão nos campos, fora, mas ajuda na manutenção desse espaço. Você é convidado a se sentir livre a isso. Não obrigado, mas convidado. Nós não estamos pagando Deus, né? Deus tem nos dado, nós somos gratos a isso. O que nos desperta a fazer isso é a generosidade que a gente encontra em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Enquanto a gente canta, a gente tem a oportunidade de entregar a nossa oferta. Se você precisar de algum envelope, o irmão João, Davi? Tá com o Davi, você levanta a mão, ele pode te entregar um envelope ali, se você desejar participar disso, tá bom? Nós vamos cantar até esse momento e a gente encerra. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você, se eu pudesse imaginar o que iria ver face a face com você. Se eu pudesse imaginar